Se renda essa noite, vai. Se renda essa noite. Se renda essa noite. Empenhe a sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação de Moisés, que Moisés escreveu, cada parágrafo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere, medite nele dia e noite, praticando tudo que ele prescreve. Então você alcançará o seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo. Seja corajoso e anime-se. O Eterno, seu Deus, está com você a cada passo nesse caminho. Eu tenho uma palavra para você. Deus está contigo em cada passo nesse caminho novo. Você não está sozinho. Deus não te abandonou. Ele está com você. É algo extraordinário caminhar junto com Deus. Deixa Ele te pegar no colo. Por que a gente precisa de perseverança? Depois de saber que existe uma promessa para a gente, por que a gente precisa ser perseverante? Quando Deus nos dá uma promessa, Ele está nos encorajando a entrar num processo, mas Ele não está disposto a nos ficar nos animando o tempo todo. A gente confunde mimo do Senhor com responsabilidade do Senhor. Deus cuida de filhos benditos, não filhos mimados. A gente precisa entender que quando Deus tem uma promessa para a gente vai passar por alguns processos. E a gente precisa ser corajoso para terminar esse processo alcançando a promessa. Deus não tem prazer em quem desiste. Mas seria tão fácil, né? Você vir num culto agora, receber uma palavra e amanhã já começar todos os milagres. Estou lutando com isso já há 15 dias, irmãos. Toda hora a dor teme voltar. Não é fácil ficar com dor, tomando vários remédios. Eu pensei que depois da cirurgia estava tudo pronto, mas tem o pós-cirúrgico. É devagarzinho que a gente vai sendo estabelecido. Já houve cura? Claro que houve. O processo de cura também causa muita dor. Às vezes, para a gente ser curado, a gente precisa passar por algumas dores. O problema é que a gente não quer passar por algumas dores. Deus não estava dizendo assim: ei, Josué, você não vai ter problema. Você vai lá para a roupa, todos os seus problemas acabaram. Não. Ele está dizendo assim: tenha coragem, porque cada vez que você enfrentar um problema, eu estarei com você. Eu vou te ajudar. Só que te ajudar nem sempre é fazer da forma com que você entende. Sabe o que eu amo na presença de Deus? É que Deus é um Deus tão pedagógico. Tudo é um ensinamento.
Tudo é um ensinamento. Ele está ensinando Josué muitas coisas. Eu não tenho conseguido me afastar dessa palavra. Te confesso que eu estou um tempo falando, não vou pregar mais sobre ela não. E cada vez mais meu coração me inclina, porque é um momento de transição. Eu acho que é um momento nosso de transição, da gente deixar esse caminho de Moisés para entrar no caminho de Josué. O caminho de Moisés é o caminho que nos tira do Egito. O caminho de Josué é aquele que faz a gente conquistar a terra prometida. As duas coisas são importantes. A gente precisa sair do Egito, mas a gente precisa entender o que é entrar no lugar de propósito divino. Eu quero te dizer que não tem mais como voltar atrás. Clarice, você está estragada para o mundo. Não tem como voltar mais. Diga para o seu irmão, você está estragado para o mundo. Não tem como retroceder, né, Ricardo? Não dá para voltar. Pedro falou, só tu tem as palavras de vida eterna. Se a gente não tivesse esse incentivo de Deus, que é muito diferente de mimos, talvez a gente esquecesse a promessa. Sabe por quê? A gente é muito imediatista. A gente vive de acordo com o momento, como a gente está se sentindo. Você já reparou como é que toda mulher, eu acho tremendo. Ela bota uma roupa, minha esposa faz sempre isso. Ela coloca uma roupa e diz, eu estou linda. Que roupa legal, estou me sentindo bem. E ela bota a roupa. No outro dia a gente vai para uma festa que ninguém viu a roupa dela. E eu falo, você estava tão bonita, coloca a roupa de ontem. Não estou me sentindo bem hoje com ela. Eu não entendo. O homem é capaz de só trocar a camisa. E ele sente que ele está com uma roupa nova, não é isso? Não é, Catarina? Não é? Trocou a camisa, já estou novo. Somos tão diferentes. E às vezes a gente quer colocar Deus no nosso pacote de diferença. A gente não entende que Ele é mais sábio, mais inteligente, mais amoroso. Sabe todas as coisas, antes mesmo da gente pedir. A Bíblia diz que a gente não sabe nem orar direito. O Espírito Santo se move com gemidos inexprimíveis. Sabe o que Deus está falando para Josué? Fica tranquilo, eu vou com você. Quer garantia de sucesso? Vá com Deus. Quando você anda com Deus, tudo será possível. Nada é impossível quando Deus está à frente de algo. Você não precisa de muita gente, você só precisa de Deus. Se Deus estiver com você, você está com maioria. A questão maior não é o valor em si do objeto da promessa, mas a transformação que o Espírito Santo vai realizar na nossa vida nesse processo. Às vezes a gente foca demais no final das coisas e esquece o caminho, aquele momento onde Deus está trabalhando em cada etapa da nossa vida. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vi muita gente sendo promovida dos 4 meses para cá. Um dia a gente estava num culto aqui, Deus liberou uma palavra, é muita gente sendo promovida. Deus está bradando, tem gente se mudando, morando num lugar melhor. Mas para isso tudo ter acontecido, tiveram que permanecer fiel quando as propostas vieram para te tirar desse caminho. Sempre vai aparecer uma proposta para tirar você do foco. Às vezes você vai receber uma palavra aqui no domingo à noite, Satanás vai estar ali te esperando para roubar de você. E às vezes um momento de raiva, de angústia, você acaba deixando tudo para fora. Por isso que é interessante que quando Deus está falando para Josué, anime-se, seja forte, ele não está passando por nenhum inimigo naquele momento. Deus não estava falando em relação aos inimigos que ele ia passar. Estava dizendo para ele se esforçar em permanecer nele, para empenhar sua alma
em ler as Escrituras, de ser perito na palavra. É igual um músico quando começa. O músico quando começa erra de tudo. É igual alguém quando começa a dançar, erra de tudo, não é, Júlia? Erra. É igual você quando começa a ler a palavra. Uau, você começa a falar, Deus, não é possível, acho que eu estou todo errado. Aí depois que você cresce um pouco mais lendo a palavra, você continua achando a mesma coisa. Porque a misericórdia do Senhor é que nos ajuda. A transformação que Deus está fazendo na sua vida, você precisa perceber que se você perceber como Deus está mudando você, sabe o que vai acontecer, Karina? Você vai começar a se alegrar, porque aí você não vai ver os obstáculos que você está vivendo nesse momento. Você vai começar a honrar a Deus e agradecer, porque você ainda não caiu. Uau! Quantos aqui já passaram por lutas? Levanta a mão. Todos. Quantos já passaram por uma luta tão forte, que pensou em desistir? Levanta a mão. Bem-vindo ao clube. Ao clube daqueles que venceram. Você pode aplaudir a Deus pela sua vida? Dê um sorriso para o seu irmão e diga, que bom que você venceu. Uma vez eu fui cuidar de uma senhora que ela tinha tentado suicídio 3 vezes. E ela veio falando comigo. Quando ela começou a falar, não tinha muito o que dizer para ela. Isso acontece muito com a gente, que é pastor. Constantemente a gente não sabe o que falar. A gente precisa de uma revelação. Por isso que a gente medita a palavra do Senhor. E na conversa que eu fiz com ela, no meio dessa conversa eu perguntei para ela como seria a vida dela sem a sua filha. E o amor que ela sentia pela filha foi o início de um tratamento divino na vida dessa pessoa, e depois essa pessoa explodiu, nunca mais pensou em morrer e começou a ser resposta. A gente precisa descobrir qual é a palavra que vai nos mudar e qual é o gatilho que nos faz tropeçar. Existem algumas coisas que são como gatilhos na nossa vida, e de repente quando alguém fala, quando o inimigo fala, quando as situações mudam, a gente sente tanto que às vezes a gente sucumbe. A gente precisa crescer, desenvolver caráter e credibilidade. Senão a gente não vai conseguir influenciar ninguém. A influência de liderança vem exatamente de pessoas que não se corrompem. Um milagre vale mais do que 1000 palavras, não é verdade? Mas um cristão de caráter vale mais do que 1000 milagres. Está na hora de você mudar. Está na hora de você falar, Senhor, eu vou me esforçar em permanecer na Tua presença. Eu não vou sair daqui até o momento que o Senhor me abençoar. Eu vou entrar nessa luta de amor, mas eu sei que o Senhor não desistiu de mim. Eu vou recomeçar. Como é bom recomeçar. Como é bom recomeçar. Se permita isso. A perseverança faz com que a palavra que recebemos nos transforme em quem nós devemos nos tornar. Quando eu recebo uma promessa e eu sou perseverante, isso vai me transformando. Ele recebeu a palavra, mas ele recebe a palavra no momento de luto. Ele recebe uma palavra onde está vendo uma geração perder os pais por causa de desobediência. Ele não poderia ser alguém traumatizado, porque senão ele ia liderar pessoas com tamanha dor. Você sabe o que é isso? Imagine, meu Deus, imagine aqui, Deus falando, vou matar 1/3, porque está desobediente, e vou levantar você para cuidar dos filhos que sobreviveram. Meu Deus! Sabe o que Deus está falando? Antes de você liderar, você precisa ser.
Antes de você ter uma casa própria, você precisa ser. Antes de você ter um carro novo, você precisa ser. Antes de você pensar em coisas materiais, você precisa pensar no reino de Deus e na sua glória. Buscai o reino de Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Uma vez que a gente busca Deus, Deus realiza os desejos do nosso coração. Um dia você vai acreditar na palavra e Deus vai mudar a sua vida. Um dia você vai acreditar que existe cura em Gileade, existe unção em Gileade. Talvez você pergunte: Deus, por que eu já vi tanta gente sendo curada e eu não estou sendo curado? Talvez você esteja no processo. Que bom que você está no processo. É melhor estar no processo do que estar abandonado. E você não está abandonado. Você está num processo maravilhoso de redenção do Senhor. E o Senhor não te abandonou. Mas Deus, o negócio está feio, está acabando. Pastor, você não sabe o que eu estou passando essa semana. Está faltando tudo, até fé. Só não pode faltar Deus. Deus é aquele que restaura a fé, dá força àquele que não tem força, aquele que dá amparo àquele que está desamparado. Senhor, mas é o último dia, o último momento. Que bom. Nunca vai passar sem Deus trazer alguma resposta, mesmo que não seja a que você espera. A perseverança é a parte mais essencial para você alcançar a promessa. Quantos aqui tem promessas? Estou perguntando direito, gente. Responde aí com força. Quantos tem promessa? Não, vou perguntar de novo. Estou falando de promessa, aquela promessa top mesmo. Rosângela, fica de pé aí. Você tem promessa? Então se expressa aí. Como é que você quer a sua promessa? Vamos lá. Se a sua promessa fosse ganha com um brado, não ganhava não. Cara, é a tua promessa. O que você faria? O cego Bartimeu gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão dizia: cala a boca, fique quieto. Cada vez ele falava mais: eu sei aonde está a minha resposta e ninguém vai me calar. Levanta aí, Elisângela. Como é que é a tua promessa? Como é que é a tua promessa? Como é que é a tua promessa? Vitor, como é que é a tua promessa? Tá fraco. Vitor, aquela hora que Deus bradar na tua vida, aquele sonho maravilhoso, como é que você vai estar? Ficaremos como quem sonha, e a nossa boca vai se encher de riso. Quando Deus mudou a sorte de Sião, Jaqueline, a sua boca se encheu de riso. Quando a nossa promessa chegar, ficaremos alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não sei você, mas eu vou me alegrar com força, porque eu estou vendo muito milagre acontecendo. Aleluia. Que ruja o leão, que a terra estremeça. Que ruja o leão. Olha Deus despedaçando seus inimigos, Jaqueline. Fica de pé aí, Jaqueline. Pai, toca nela, Senhor, agora, como o Senhor nunca tocou. Enche ela do Espírito Santo, como ela nunca foi cheia, Senhor. Transforma toda a família dela com aquilo que o Senhor vai começar na vida dela, Senhor. Cheia do Espírito Santo. Uma das mulheres que vai usar a tua palavra com tamanha sabedoria. Hoje ela ensina crianças, mas vai chegar um tempo que ela vai ensinar mulheres. Xaranato! O descendente
de Davi. O homem mais notável. O descendente de Davi. O Cristo Nazareno que está passando agora no meio da igreja. A perseverança faz com que a gente seja transformado. Veja o exemplo de Davi. Ele foi ungido por Samuel. Recebeu a palavra que seria rei. A questão não era apenas Davi se tornar um rei. É se tornar alguém segundo o coração do Senhor. Ser rei é fácil. Difícil é se tornar segundo o coração de Deus. Deus vai conquistar seu coração. Ele está movendo tudo só para tocar em você. Tudo que está acontecendo com você é porque Deus... Tô doidão. Tô chapado de Deus. Te amamos tanto, Senhor. Nos embriaga da tua presença aqui, Senhor. Quando Deus mudou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha, e a sua boca se encheu de riso. Sopra alegria nessa hora. Sopra alegria. O problema é que isso vai demandar tempo sem atalhos. A gente quer atalho, a gente quer um negocinho. Né, Aaron? Tu sempre quis um atalho na sua vida. É por isso que você não saiu de lugar nenhum. Você entrou dentro de uma roda gigante que ficou rodando. Deus hoje te tira dessa roda gigante e te unge com uma unção que você não tem ideia, de graça. Agora não é mais sobre a sua força e a força do seu braço. Agora é o Senhor te impulsionando para crescer. Tem uma hora que Deus precisa nos tocar, que a gente não chega mais. É igual o louvor ficar preso no teto. Às vezes eu sinto isso aqui. Às vezes parece que a gente está tão preocupado com o que vai acontecer, que a gente esquece que Deus está na casa e que tudo que a gente precisa fazer é não atrapalhá-lo. Às vezes a gente só precisa sair da frente. Às vezes Ele só quer curar, Ele não precisa da gente. Uau! Eu não sei, mas todas as vezes que essa igreja ficou um dia adorando a Deus, como ficou ontem, dançando e adorando, a atmosfera fica na casa, fica no lugar. Você não tem noção de como foi maravilhoso o que aconteceu aqui com as meninas cheias do Espírito Santo. Sabe, Davi, ele não teve atalho, ele começou pastoreando no deserto, no anonimato. Ele matava um leão, ele matava um urso só para defender as suas ovelhas. O mais poderoso dos guerreiros que mata Golias começou no anonimato e no isolamento. Esse é o grande problema da gente. Josué, ele não conquistou o que ele conquistou sendo o cara. Quem era o cara era Arão. Quando Moisés ia fazer algum milagre, era a mão de Arão que estava ali. Se você falasse quem seria o sucessor, Arão. Às vezes eu fico pensando em vocês, pensando assim: quem vai ser o sucessor do pastor, do apóstolo? Às vezes o sucessor está escondido aí, ó, sentado aí, ó. Quem era Josué? Alguém que Deus gostava. Diga para o seu irmão: se Deus gostar de você, tá tranquilo.
Existem coisas que Deus vai fazer com você no anonimato. Aí sabe o que acontece? Quando você subir numa plataforma, você já conquistou isso dentro do seu quarto, do quarto secreto. O problema é que às vezes a gente não conquistou nada diante do Senhor e quer conquistar publicamente. É por isso que gostamos tanto de aplausos, tanto de alguns incentivos, porque a gente não entendeu que é o Senhor que fala comigo. Te amo tanto, André, eu te amo tanto, filhinho amado. Há quanto tempo você não sente isso? Deus dizendo para você: Nádia, te amo tanto. Há quanto tempo você não escuta uma palavra como essa? Interessante que Davi, depois que ele vence Golias, ele continua sendo perseguido por uma liderança. Eu nem vou falar de Davi, mas ele é perseguido. É impressionante, Deus tinha um chamado para ele, mas ele recebe unção, tem que matar gigantes. Ele é perseguido. A gente não aguenta uma perseguição. Falou mal de mim. Diga para o seu irmão: deixa de ser criança. Pode falar, irmão. Fala assim: deixa de ser bobo, deixa de ser chato. Diga: a sua promessa é maior do que os seus sentimentos. Nada vai te paralisar. Nada vai te paralisar. Nada vai te paralisar. Será que é para mim? Será que essa palavra é para mim? É para você. Não se escandalize com as injustiças que você vai estar sofrendo. Não perca a esperança em Deus. Eu me lembro quando Moisés disse assim: olha, vou levar os espias lá para olhar a terra. Foram quantos espias? Quantos? 12. 12, pensa comigo. Quando eles voltaram, e aí, como é que tá as coisas? Tá difícil, hein, pastor? Esse negócio da gente abrir outra igreja aí tá difícil, hein? Tá dando certo não, hein? Outra igreja lá, ó, tomou nosso lugar. Pô, tá feio. Esse negócio do clipe aí, ó. E aí? Tá pronto? Sei não, hein? A juventude, será que vai crescer? Será que é a igreja? No meio disso tudo tem Josué e Caleb. Josué e Caleb parece que não viram a mesma coisa que os outros 10. Parece que eles estão em locais completamente diferentes. Um estão dizendo: não dá certo não, vai dar tudo errado, não tem jeito para você não, Wagner. Outro está dizendo assim: facinho. Sabe o que eu acho tremendo? Quando você estiver com Deus, você vai olhar para algumas dificuldades e vai falar assim: tá facinho. Tá facinho, facinho. Mas sabe por que às vezes você não consegue entender isso? Porque você está natural demais e não espiritual. E o homem natural não consegue entender porque é natural. A gente precisa da revelação do Espírito. Josué, ele já estava conquistando a sucessão nesse momento. Os homens tentam matá-los. Moisés cai com seu rosto. Quando os homens se levantam contra Josué e Caleb, o Senhor os cega, dando um sinal que ali começava uma nova história. Eu profetizo que Deus vai cegar todos os seus inimigos essa semana. Ainda que até alguns parentes, familiares seus estejam se curvando diante das dificuldades, você permanecerá de pé diante do Senhor. Receba isso em nome de Jesus. Veja o exemplo de José. Ele teve um sonho absurdo, que o mundo se curvaria diante dele. Ele teve uma visão, que era uma palavra de Deus. Mas o propósito dele só começa quando ele passa pela cova.
Talvez você precisou em alguns lugares para entrar num novo nível de maturidade e de unção. Está passando por luta? Glória a Deus. Ele precisou ser vendido, caluniado, ficando 12 anos preso injustamente na masmorra. Apesar disso tudo, ele não amargurou, antes perdoou seus irmãos e conservou a promessa. Anime-se, seja forte, perdoe. Estenda a sua mão direita e diz assim: eu hoje libero o meu coração e eu perdoo qualquer pessoa que tem me ferido nesse processo que eu estou para alcançar a minha promessa. Fale isso de coração, fale bem forte: eu perdoo, eu perdoo, livre estou. Não vou mais olhar atrás, o passado não me importa mais. Eu sou livre. Não vou mais olhar atrás, o passado não me importa mais. Eu sou livre. Veja também a história de Gideão. Primeiramente, ele provou a palavra de Deus, colocando a lã para molhar e secar. Nesse processo, ele ouviu a palavra e compreendeu e também recebeu. Posteriormente, a palavra produziu uma fé tão forte nele, que ele, apesar de ter tão poucas pessoas, ele prevaleceu. Sabe, se você se esforçar em permanecer na palavra, eu vou repetir de novo, se você se esforçar em permanecer na palavra, sabe o que vai acontecer com você? Você vai vencer coisas que você jamais conseguiria. Por favor, leia a palavra hoje, leia amanhã, leia depois. Quando Mateus fala em ouvir e compreender a palavra, produzindo 100, 60 e 30 por 1. Isto mostra uma força quando a gente começa a frutificar aquilo que a gente recebe e compreende. Quer dizer que apenas ouvir a palavra não é o suficiente. Você precisa de uma revelação para que você caminhe debaixo de revelação da glória do Senhor. Mas a gente pode dar o primeiro passo. O primeiro passo é você ler nas escrituras dizendo: fala comigo, fala comigo. Irmãos, quarta-feira a gente vai começar aqui 7 quarta-feiras com propósito. A gente nunca fez isso, não é campanha não, propósito. Cura e libertação. Deus falou para botar a mão em vocês. O que é 7? Não sei. Deus falou que é 7, é 7. Falasse que era 15, era 15. Falou com o Naamã 7 mergulhos. Tem gente que vai ser curado na primeira. A gente só vai orar por você. É a mesma igreja. A gente vai adorar aqui com força. E a gente vai orar por você. Vai colocar a mão e ativar a sua fé, para que depois dessas 7 semanas você esteja orando por alguém. Terça-feira a gente começa a sala de cura. Terça-feira, você pode agradecer ao Senhor? A gente já vai estar chamando alguém, nós vamos estar orando com a pessoa. O que é a sala de cura, irmão? Tu vai saber. Gente, os pastores, nós vamos estar orando por você lá meia hora, clamando pela sua vida, liberando palavra profética, para que essa sala comece a funcionar. Vai começar terça-feira agora, olha que bênção. A gente quer crescer, irmãos.
Quando Marcos fala em ouvir e receber, produzindo 30, 60 por um, fala em uma produtividade progressiva, é devagarinho, mas é permanente. Crescimento com desenvolvimento. Só que você precisa ter um hábito chamado meditação na palavra. Medita nela de dia e de noite. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de uma palavra do Senhor. Você precisa de uma palavra todos os dias. Eu sei que a minha pregação hoje é bem curta. Fique de pé. Feche seus olhos. Você quer recomeçar? Você quer começar uma vida nova? Diga isso para Deus nessa hora. A palavra de Deus é fértil, viva, criativa. O nosso relacionamento devocional com ela é a chave de fé que vai derrubar as fortalezas da nossa alma. Essa é a essência do primeiro capítulo de Josué e também o primeiro princípio da queda de Jericó. Jericó é onde as muralhas de Satanás são destruídas. Você está recebendo uma palavra que é uma palavra que vai te tocar no particular, para você meditar, para você ponderar, para você acreditar, para você ler. E algo novo vai acontecer na sua vida. Começa a orar aí, ora aí, ora aí, ora aí. Ora. Ora aí. Clame ao Senhor. Vem cá, pastor Ana, vem fazer uma oração aqui pelo povo, vem cá. Sobe aqui. Nós te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos. Nós te bendizemos. Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a tua mão, Senhor, está sempre sobre nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos guia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não nos deixa perdidos. O Senhor não nos deixa perdidos, Senhor. Continua, Senhor, conduzindo o teu povo. Conduza o teu povo. Que eles sejam fortes, que eles sejam corajosos, que eles não desistam. Que eles sigam firmes nas promessas que foi o Senhor que prometeu, que não foi o homem. Porque o Senhor não volta atrás na tua palavra. O Senhor cumpre a tua palavra. O Senhor cumpre promessas. O Senhor é um Deus que cumpre promessas. E que os teus filhos saiam daqui nessa noite tendo a certeza do cumprimento dessas promessas. E que eles não desistam. Que eles não olhem para as circunstâncias. Que eles não olhem para o gigante. Que eles não olhem para as lutas. Mas que eles olhem para ti, o autor da nossa vida. O Deus que nos transforma, o Deus que nos liberta, o Deus que nos sustenta. Oh, Jesus, abençoa a tua igreja nessa noite. E que tua palavra, Senhor, se cumpra na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus.